A gente conversava tempos atrás sobre essa questão de... Tá, mas para uma pessoa que não conhece o Evangelho, uma porta dessa é uma porta que pode ajudar. Só que não é perigoso usar essa desculpa de falar assim, não, pelo menos está aberto ali, vai servir para alguém. Mas não vai estar sendo ensinado errado? Tipo assim, ela não vai conhecer Cristo ali. Ela vai conhecer o Mamon, o Deus deles ali, porque o Deus deles é o dinheiro. Uhum. Não é perigoso tantas portas desse estilo aberta, fingindo que tem Jesus ali? A problemática, eu falo uma coisa para você, os dois são culpados. Só há prostituição porque há clientes. É doido. A gente tem um problema cultural no Brasil. Meu Deus. Um problema de estrutura. Onde a gente está falando de inconsciente, né? O inconsciente, ele representa 95% do seu cérebro. 5% é a tua consciência. Uma das maneiras de você expandir a sua consciência e se tornar não aquilo que o teu passado pede, não vamos nem falar da espiritualidade nesse momento, mas vamos falar a respeito dos estudos, do autoconhecimento. Grande parte dos brasileiros, eles não têm esse hábito de leitura. Não tem um hábito, por exemplo, de estudar. Tem um tipo de mentalidade fixa e a pessoa que tem a mentalidade fixa é aquela pessoa que vai trabalhar de segunda a sexta, vai ganhar o seu saláriozinho, tem 25 anos de empresa e no final de semana quer ter o churrasquinho dela. Eu tendo minhas necessidades básicas, que é o sexo, minhas necessidades básicas, que é um dinheirinho para ir para o bar, fazer uma outra coisa. Então, se o patrão pede para mim fazer um pouquinho mais de hora extra, eu já não faço, porque vai comprometer. E são pessoas que têm esse tipo de mentalidade, uma mentalidade fixa, não uma mentalidade de crescimento. A maioria dessas pessoas vai ver que hoje, por exemplo, no Instagram, que o que mais bomba são páginas de fofoca. As páginas de fofoca estão cheias de pessoas, cheias de haters, cheias de pessoas. Porque gente, por exemplo, que está preocupada em se evoluir, não está perdendo tempo com certos conteúdos. Aí, a gente fala a respeito de igreja. Essas pessoas estão indo para a igreja com essa mentalidade. Essas pessoas vão nessa igreja para quê? Para dar um dinheiro para Deus, para ter alguma coisa dele. Barganha. Para que eu vou fazer isso? Entende? Então eu estou indo para a igreja para quê? Para fazer alguma coisa para Deus, para liberar alguma coisa para Deus. Você pode perceber que não há testemunhos. O testemunho hoje do dia é: eu era viciado em pornografia. Eu batia na minha esposa. E depois que eu vim me convertir, fui discipulado. Teve um tempo de mesa, minha vida foi transformada. Não. Comprei carros, comprei casas, estava endividado tantos por cento, estava com uma cura. Tem gente que indo procurar a cura de uma doença, mas está doente intelectualmente. E aí eu vou falar uma coisa para você que talvez possa ser até pesado. Tem gente, esse tipo de gente que frequenta esse tipo de coisa e gosta desse tipo de coisa, para muita gente a libertação não é uma boa coisa para essas pessoas, porque a libertação te dá independência. Então tem gente que não quer se tornar independente. Tem gente que quer ir lá rápido, dou dinheiro, pega a mercadoria, dou dinheiro, pega a mercadoria. A mãe que está, por exemplo, indo buscar pelo filho, está drogada, está desesperada. E vai num lugar desse, completamente desesperada, e propõe a cura de um pseudo problema moral do filho. Que ele é bandido. O problema dele é roubar. Então, eu acho que com o meu voto, o problema moral dele, de ser bandido, vai ser sanado. E às vezes não vai. O senhor falou isso, me lembrou um caso que eu estou acompanhando. Eu cheguei a conversar com o Wagner. Não tem problema de falar. É um tio meu que está indo na mãe dessa galera. Mãezona. Na mãezona. Ei, mãezona. Ele foi por muito tempo alcoólatra, etc.
e conseguiu se livrar do alcoolismo, tal, ainda no processo de recuperação, um bom tempo já, acho que coisa de uns 2 anos sem beber, e etc. Só que o casamento, pelo tempo que ele foi alcoólatra, se deteriorou ao ponto de, assim, agora que ele está bem, a mulher não quis mais. Separou dele, já está indo 1 ano e pouco de separação, não quer mais, ponto. E aí, eu preciso resolver essa situação. Eu amo ela. Eu amo ela. E aí foi lá na Mãezona. E aí o pastor da Mãezona pegou e falou assim, ó, faz o seguinte, fica aqui firme com a gente, dá o seu dízimo, faz um voto com Deus, com a mais, que eu garanto para você que ela volta para você. E se ela não voltar, eu rasgo minha carteirinha de pastor. Eu nunca fui homem de Deus. Desse jeito. E aí ele Ai, você me quebra. ele tá lá na Mãezona, desesperado. A ex-esposa seguiu com a vida, entrou agora com o processo de divórcio, não quer mais. E aí a gente tem visto que a coisa está a ponto de retroceder na questão do alcoolismo. E aí eu tenho acompanhado, tenho conversado, só que a mente já foi, uma pela questão da oferta e demanda, né? Eu dou para receber, e a mente já foi tão cauterizada ali, que quando você vai falar, mas não é assim que funciona. Não, lá tem tantas pessoas que deram certo isso, que o homem falou que resolveu. Né, que é... Só para ter certeza desse lugar, foi um lugar que apareceu reportagens anos atrás de pessoas que comprovaram que eram pagas para fingir Existe. que estavam recebendo algumas coisinhas lá? Faz parte desse ambiente, É do né? grupo. É o mesmo grupo, né? É o grupo, é. Então, assim, claro que vai ter gente que vai falar que vai ter testemunha. Se você pagar, vai falar que aconteceu várias coisas. Então é fácil atrair assim, dessa forma. Muito fácil. E aquilo que o pastor Brian estava falando a respeito do que acometeu o amigo dele, por exemplo, eu não digo só nesses lugares, mas em muitos lugares, eles tratam apenas o efeito, não a causa. Não adianta você tratar o efeito, sem tratar a causa. Então as pessoas vão na igreja para tratar o alcoolismo. O alcoolismo não é o problema delas. O problema é o que leva elas a se tornar alcoólatras. O problema delas não é a pornografia, é o que leva ela a se tornar uma pessoa que gosta de pornografia. Então há uma inversão completamente deturbada. Eu tenho tentado criar essa cultura dentro do nosso ministério e fazer as pessoas entenderem. Não adianta você tratar o efeito. Não adianta você vir aqui simplesmente querer tratar aquilo que já está acontecendo. Você tem que tratar aquilo que te leva ao acontecimento. Então já é um problema muito mais profundo, que a igreja precisava, e os pastores deveriam olhar para as ovelhas, e o tratamento não é um tratamento a curto prazo, é a longo prazo. E a gente está falando a respeito, que nem o nosso pastor Wagner está falando, a respeito, por exemplo, de uma libertação. Mas o que é uma libertação para a gente? A gente trata, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, que libertação é a expulsão de demônio. E a expulsão de demônio é a parte mais pífia e mais básica da libertação. Que uma pessoa, para estar acometida de uma entidade, alguém manifestar, né, como se diz, é porque já é alguém que já perdeu o seu processo mental há muito tempo, que mistura o processo mental que foi perdido, a sua sanidade mental também foi perdida. E para ela ter sido acometida daquilo é porque ela já passou por esse processo de sofrimento há muito tempo, uma opressão há muito tempo. Agora, a libertação é muito mais daquilo que a gente entende, e a gente precisa passar por esse processo de libertação contínuo.